Quando pensamos na Antártida, a maioria das pessoas imagina apenas um deserto branco e congelado, onde nada acontece além do frio interminável. Mas a verdade é bem diferente, e até perturbadora. Esse continente escondido no extremo sul guarda segredos capazes de reescrever a história da Terra e até levantar dúvidas sobre a vida em outros planetas. O que parecia apenas gelo infinito revelou-se um imenso laboratório natural, cheio de descobertas que ninguém esperava. Muitos acreditam que a Antártida é um lugar morto, incapaz de surpreender. Mas, contra todas as expectativas, exploradores, cientistas e satélites vêm encontrando pistas de civilizações perdidas, fósseis de um passado tropical, vulcões escondidos e até organismos que vivem sem sol, oxigênio ou calor. Cada nova revelação é como abrir um baú misterioso que mistura ciência com enigmas que ainda desafiam nossa compreensão. E é isso que torna este vídeo especial. Vamos atravessar 5 descobertas impressionantes que vão desde navios perdidos e criaturas alienígenas até glaciares gigantes que ameaçam toda a humanidade. Algumas delas parecem saídas de ficção científica, mas todas foram registradas por estudos ou observações que continuam intrigando especialistas. Prepare-se, porque a Antártida está longe de ser apenas um deserto gelado. Ao longo dos próximos minutos, você vai conhecer mistérios que unem geografia, biologia, geologia e até arqueologia, e entender por que esse continente gelado talvez seja a chave para compreender tanto o passado quanto o futuro do nosso planeta. No fundo gelado do Oceano Antártico, cientistas encontraram uma criatura que parece saída diretamente de um filme de ficção científica, uma estrela do mar com aparência de morango, e nada menos que 20 braços. Essa descoberta, batizada provisoriamente de Antedonidae sppom, surpreendeu porque revela um grau de biodiversidade que muitos acreditavam inexistente em águas tão hostis. O animal, com sua cor avermelhada e formato incomum, foi registrado em profundidades que chegam a mais de 1000 metros, onde a luz solar nunca penetra e as condições de pressão e frio são extremas. A presença dessa criatura enigmática é um lembrete de como os oceanos antárticos ainda são pouco explorados. Enquanto muitas regiões marinhas do planeta já foram amplamente mapeadas, a vastidão congelada que circunda a Antártida esconde ecossistemas praticamente intactos. A descoberta da estrela do mar de 20 braços reforça a ideia de que esses ambientes guardam segredos capazes de desafiar nossa compreensão sobre evolução e adaptação. É como se estivéssemos diante de um pequeno fragmento de outro mundo, escondido logo abaixo do gelo. Do ponto de vista científico, a criatura representa um marco. Seus braços extras não são apenas uma anomalia estética, eles desempenham papel fundamental na captura de alimento e na locomoção, permitindo que o animal sobreviva em condições de escassez. Esse tipo de adaptação extrema sugere que a vida encontra sempre um caminho, mesmo nos ambientes mais inóspitos. E mais, abre discussões sobre formas de vida que poderiam existir em lugares como as luas geladas de Júpiter ou Saturno, onde ambientes semelhantes estão presentes. Para o público leigo, a descoberta desperta fascínio imediato. É como se a Antártida tivesse revelado um alienígena vivo, escondido nas profundezas do planeta. Pesquisadores já compararam o animal a criaturas descritas em lendas marinhas ou até em literatura fantástica. Não à toa, a notícia atraiu não apenas cientistas, mas também entusiastas de mistérios e curiosidades sobre o oceano. Esse cruzamento entre ciência e imaginação torna a descoberta ainda mais poderosa no imaginário coletivo. A estrela do mar de 20 braços é apenas o começo da lista de enigmas que mostram como a Antártida está longe de ser um continente vazio.
Se nas profundezas congeladas podemos encontrar criaturas que parecem alienígenas, o que mais pode estar escondido sob suas camadas de gelo e escuridão? Vamos então para a segunda descoberta, que desafia ainda mais nossa compreensão: o enigmático glaciar sangrento. No coração do Vale McMurdo, na Antártida, existe um fenômeno que intriga exploradores desde 1913, o chamado glaciar sangrento. De uma fenda do glaciar Taylor escorre uma cascata vermelha intensa que contrasta violentemente com o branco do gelo ao redor. Durante décadas, acreditava-se que a cor vinha de algas, mas pesquisas modernas revelaram a verdadeira causa: água subterrânea extremamente salgada e rica em ferro, aprisionada sob o gelo há milhões de anos. Quando esse fluxo atinge o ar, o ferro oxida e ganha o tom avermelhado, criando o espetáculo natural que parece uma ferida aberta na paisagem polar. A cena é tão impressionante que já alimentou lendas de todos os tipos. Para alguns, parecia sangue brotando da própria terra, um presságio sombrio em meio ao deserto gelado. Para a ciência, no entanto, o glaciar sangrento representa uma oportunidade única de entender a vida em condições extremas. Micro-organismos foram encontrados nessa salmoura, sobrevivendo sem luz solar, sem oxigênio e sob temperaturas abaixo de zero. Eles usam processos químicos incomuns para se manter vivos, algo que reforça teorias sobre vida extraterrestre em ambientes semelhantes, como os oceanos escondidos de Europa, Lua de Júpiter. Esses micro-organismos estão isolados há milhões de anos, vivendo em um ecossistema fechado que não se conecta ao resto do planeta. Isso faz do glaciar sangrento uma cápsula do tempo biológica, guardando informações preciosas sobre evolução e adaptação. Pesquisadores sugerem que estudar esses organismos pode abrir caminho para novas biotecnologias, desde tratamentos médicos até soluções para explorar ambientes extraterrestres. O vermelho intenso que impressiona turistas e cientistas é, na verdade, um símbolo da resiliência da vida em seus limites mais extremos. Do ponto de vista geográfico, o fenômeno também ajuda a compreender a dinâmica do gelo na Antártida. O fluxo subterrâneo de água salgada indica que, mesmo em um ambiente congelado, existem sistemas hídricos ativos, capazes de interagir com o clima e com o solo. Isso amplia a visão sobre a Antártida como um continente vivo, que respira e se transforma silenciosamente. O glaciar Taylor deixa claro que o gelo não é apenas uma camada passiva, mas sim parte de um ciclo complexo e cheio de mistérios. O glaciar sangrento mostra como a Antártida combina beleza e estranheza em doses iguais. É um espetáculo que, ao mesmo tempo, provoca fascínio, medo e respeito, abrindo caminho para perguntas ainda maiores. E se no gelo encontramos água vermelha e vida microscópica escondida, o que dizer dos antigos mapas que sugerem que esse continente já foi visto de outra forma? Vamos então para a terceira descoberta: o misterioso mapa de Piri Reis. Em 1513, o almirante otomano Piri Reis desenhou um mapa que até hoje gera debates intensos entre historiadores e geógrafos. O documento, encontrado em Istambul no início do século XX, mostra com detalhes partes da Europa, da África e da América do Sul. Mas o que realmente causa espanto é a inclusão de uma região ao sul, com contornos que lembram a Antártida, e o mais intrigante, sem gelo. Isso acontece mais de 300 anos antes de o continente ser oficialmente descoberto pelos europeus. Como Piri Reis conseguiu informações tão avançadas para a época? O mapa foi feito a partir da compilação de várias fontes, incluindo documentos árabes, mapas antigos e até relatos de marinheiros portugueses e espanhóis. Alguns estudiosos acreditam que as regiões do sul não passam de erros de interpretação, confundindo a costa da América do Sul com terras desconhecidas. Outros, porém, sugerem que o mapa pode ser um eco de conhecimentos mais antigos, talvez herdados de civilizações que tiveram contato com o continente em um passado remoto, quando ele ainda não estava coberto por gelo.
A polêmica ganhou força porque análises modernas mostraram que os contornos descritos por Piri Reis lembram bastante a Antártida livre de gelo, algo que só conhecemos graças a imagens obtidas por satélites e radar de penetração no gelo. Essa semelhança levou teóricos a especular sobre civilizações perdidas com conhecimento avançado de cartografia, ou até mesmo contatos extraterrestres. Embora essas hipóteses sejam controversas, o mistério continua a intrigar especialistas e curiosos. Do ponto de vista científico, o mapa também serve como lembrete da complexidade da geografia histórica. Ele mostra como navegadores do século XVI já possuíam um conhecimento amplo dos oceanos, desafiando a visão simplificada de que o mundo era quase desconhecido. Além disso, revela como a transmissão de informações entre culturas era mais rica do que se imaginava, conectando o Mediterrâneo a territórios distantes. O mapa de Piri Reis não é apenas um enigma cartográfico, mas também uma janela para o intercâmbio cultural da época. Esse pedaço de pergaminho nos lembra que a Antártida é um território envolto em mistérios, muito antes de ser explorada fisicamente. Se mapas antigos já a mencionavam, mesmo de forma enigmática, o que mais pode estar escondido sob seu manto de gelo? Vamos então para a quarta descoberta, o surpreendente Anel de Fogo da Antártida. Pouca gente imagina que sob o gelo aparentemente silencioso da Antártida Ocidental, existe uma concentração impressionante de vulcões. Pesquisadores já identificaram mais de 90 formações vulcânicas escondidas abaixo da calota, algumas delas com altitudes comparáveis às maiores montanhas da Europa. Esse verdadeiro anel de fogo subterrâneo transforma a visão que temos da Antártida, não apenas um deserto gelado, mas também um dos campos vulcânicos mais vastos do planeta, enterrado sob quilômetros de gelo. O risco não é apenas teórico. Caso parte desses vulcões entre em atividade, a liberação de calor poderia acelerar o derretimento da camada de gelo, provocando consequências globais. Estudos sugerem que algumas dessas estruturas ainda são ativas, emitindo calor geotérmico suficiente para lubrificar a base das geleiras, tornando-as mais instáveis. Esse processo silencioso, que ocorre longe dos olhos humanos, pode ter papel crucial no aumento do nível dos oceanos, afetando milhões de pessoas em cidades costeiras. Essa descoberta foi possível graças a avanços em tecnologia de radar e sensores sísmicos, capazes de mapear o que está escondido sob as camadas de gelo espesso. As imagens revelaram cones vulcânicos alinhados em padrões que lembram cadeias montanhosas, conectando a atividade geológica da Antártida a sistemas maiores que atravessam o planeta. Em outras palavras, o continente gelado não é apenas um palco isolado. Ele faz parte de uma rede dinâmica que liga placas tectônicas e influencia o equilíbrio climático global. Do ponto de vista científico, esse campo vulcânico abre portas para comparações com outros ambientes extremos. Assim como o gelo antártico esconde vulcões, luas como Io, de Júpiter, e Encélado, de Saturno, também apresentam atividade vulcânica ou geotérmica sob superfícies congeladas. Isso reforça a ideia de que a Antártida é não só um laboratório terrestre, mas também uma analogia viva para a exploração espacial e astrobiológica. O Anel de Fogo da Antártida mostra que até mesmo sob a superfície mais inóspita e imóvel, podem existir forças colossais em movimento. Se o gelo esconde montanhas em erupção, o que mais pode estar oculto sob suas camadas milenares? Vamos então para a quinta e última descoberta, o enigmático buraco no Polo Sul. Em pleno coração do inverno antártico, quando tudo deveria estar congelado e impenetrável, os cientistas observaram algo que parecia impossível: imensas aberturas no gelo, conhecidas como polinias, se formando em meio ao mar congelado. Em 2018,
Uma dessas áreas abertas atingiu mais de 3.700 km², revelando um oceano exposto no lugar onde deveria haver uma espessa camada de gelo sólido. Esse fenômeno desconcertou a comunidade científica, pois rompe padrões conhecidos da climatologia polar. As causas parecem estar ligadas a ciclones polares extremos, capazes de misturar as águas profundas e trazer calor suficiente para romper o gelo. Porém, a dimensão dessas aberturas sugere que fatores maiores também estão em jogo, como mudanças no padrão de circulação dos oceanos e no equilíbrio térmico global. Ao expor o oceano escuro ao contato direto com o ar gelado, essas políneas também alteram o balanço energético da região, funcionando como feridas abertas em um organismo vivo. A importância dessa descoberta vai muito além da Antártida. As polinias influenciam diretamente na formação de correntes oceânicas profundas, que regulam o clima da Terra como um todo. Mudanças em sua ocorrência podem acelerar o degelo, alterar ecossistemas marinhos e até interferir nos ciclos de carbono que sustentam a vida. É como se o continente gelado emitisse um alerta silencioso sobre o impacto das mudanças climáticas em curso. Assim, concluímos nossa jornada pelas 5 descobertas mais misteriosas da Antártida do Endurance, que reviveu uma epopeia de sobrevivência, as bactérias que respiram o ar do solo, passando pelas montanhas ocultas, o anel vulcânico subterrâneo e, finalmente, as enigmáticas aberturas no gelo. Cada achado revela que o continente mais isolado do planeta é também um dos mais vivos, pulsando com histórias, enigmas e forças naturais que podem redefinir o futuro da Terra. A Antártida, com seus segredos, nos lembra que ainda há muito a ser explorado e talvez compreendido em nosso próprio mundo. A Antártida mostrou-se, mais uma vez, muito mais do que um deserto de gelo no fim do planeta. Em cada uma das 5 descobertas que exploramos, percebemos que esse continente é, na verdade, um laboratório natural, onde a história da Terra, os mistérios da vida e os riscos do futuro se entrelaçam. O Endurance reaparecendo intacto após mais de um século, as bactérias que respiram o ar gelado, as montanhas ocultas sob quilômetros de gelo, o vasto anel vulcânico subterrâneo e os buracos enigmáticos que se abrem no Polo Sul, compõem um mosaico de enigmas que desafiam nossa compreensão. Esses fenômenos não apenas recontam a saga da exploração humana, mas também colocam em evidência como o planeta reage a forças naturais e às pressões que a própria humanidade exerce sobre ele. O continente gelado nos lembra que estamos diante de um sistema vivo, delicado e interconectado. Cada anomalia, cada descoberta, é uma peça-chave para compreender como a Terra se equilibra diante das mudanças climáticas e dos ciclos geológicos que moldam a vida. Pensar sobre a Antártida é pensar sobre nós mesmos. O isolamento extremo desse lugar reflete tanto a fragilidade quanto a resistência da vida, nos ensinando que mesmo nas condições mais hostis, a existência encontra caminhos inesperados. Porém, também é um alerta. Os segredos que emergem do gelo podem se transformar em consequências para todos nós, em qualquer lugar do planeta. E agora fica a pergunta: quantos outros segredos ainda estão escondidos sob o gelo espesso da Antártida, aguardando para serem revelados? Será que alguns deles podem mudar de vez a maneira como enxergamos o futuro da humanidade? Se você, assim como nós, acredita que o mundo ainda guarda mistérios capazes de transformar nossa visão do universo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Só assim você garante seu lugar nessa viagem contínua em busca das verdades ocultas do nosso planeta e além dele.